Vamos lá, minha gente. Iniciar agora a disciplina de Meio Ambiente e Cidadania. É uma das disciplinas com a menor carga horária aqui no das nossas aulas e também uma das matérias que são menos cobradas aí na sua prova, mas isso não quer dizer, né, que seja menos importante. A matéria de Cidadania e Meio Ambiente, ela é dividida em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre meio ambiente, depois nós vamos falar sobre cidadania e fazer o link, né, entre essas duas coisas, tá? Por que que eu tenho que estudar sobre meio ambiente aqui, professora? Estando na autoescola, pessoal, não sei se vocês sabem, mas os veículos automotores são um dos maiores poluentes do planeta Terra, né? Quando a gente fala aí de poluição do ar atmosférico, né? Os veículos automotores no mundo inteiro é o que mais polui aí o ar atmosférico, tá? Fora os outros meios de poluição, né? Lixo que é gerado através disso, né? Por troca de peça, poluição da água, né? Dentre tantas outras coisas aí Ô, rapaz, que podem afetar o meio ambiente aí através dos nossos veículos e até o uso inconsciente, né? A falta de cuidado, né? Às vezes com os nossos veículos, como pode afetar o meio que a gente vive, tá? E o que é meio ambiente, professora? Meio ambiente é, é a relação, né, de tudo aquilo que existe em um meio, né, tanto de ordem física, química, biológica, né, e as formas que elas interagem aqui no planeta Terra. A gente tem alguns tipos de meio ambiente, né, meio ambiente urbano, meio ambiente do trabalho, meio ambiente natural, né, todos esses que a gente vive aí. Tá? Quando a gente fala do meio ambiente natural ou do planeta Terra, né, tudo que está em volta. Então, a gente tem água, atmosfera, solo, subsolo, né, vegetação, animais, incluindo nós, seres humanos. Né? Todo ser vivo, pessoal, ele tem a capacidade de modificar o planeta de alguma forma e, às vezes, até de poluir, né, de alguma forma, porque ele causa essa modificação. Só que o ser humano, ele tem uma diferença dos demais seres vivos, né? Nós temos aí a capacidade de raciocínio. E com essa capacidade de raciocínio, nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós podemos prejudicar, às vezes, o planeta muito mais do que os demais seres vivos, né? Por exemplo, você vê castores fazendo uma barragem, né? Construindo a barragem, mas você não vê eles fazendo com que essa barragem, né, mova o curso do rio ou até prejudique, né, a vida que existe aí depois, né, desse local, dessa barragem, não vê eles transformando essa barragem como meio de energia, transformando em energia elétrica, né, o movimento das águas, né? A gente vê o João de Barro fazendo a casinha dele, mas não vê ele fazendo arranha-céus, né? Então, o ser humano tem a capacidade de transformar de uma maneira muito grande a natureza e, com isso, também pode trazer grandes modificações, né, poluição que prejudica a vida na Terra, não só dos seres humanos, mas de todos os outros seres vivos, né? O direito ao meio ambiente equilibrado, pessoal, é um direito considerado difuso, né? Está lá no artigo 225 da Constituição. O que é um direito difuso? É um direito que você não consegue mensurar, né, quem é o titular dele, quem é o dono desse direito, digamos assim. Se existe uma poluição ambiental aqui no Brasil, né, as pessoas do planeta inteiro podem ser afetadas e, inclusive, as pessoas que não vivem agora no planeta Terra, né? Não só as gerações presentes, mas as gerações futuras também. Então, o meio ambiente equilibrado é um direito de todos, das presentes e das futuras gerações. Por isso que é obrigação também de todos cuidar do meio ambiente, certo? Aí aqui a gente tem alguns meios, tá, de contribuir aí para a preservação do meio ambiente. Primeiro, economizando água e energia, né? Água, apesar do planeta Terra ser conhecido como planeta água, a pouca parte dessa água é a água ideal para o consumo, né? Então, quanto mais a gente economiza, melhor. Energia também. Hoje em dia, boa parte, pelo menos no Brasil,
da energia vem através aí de hidroelétricas, né? Isso significa que aquele rio vai ser alterado, né, para fornecimento de energia, e se não for através disso, vai ser através de outros meios que possam, muitas vezes, poluir o meio ambiente também, ou modificar de alguma forma. Também denunciar agressões à natureza, né, aos órgãos competentes, né, porque de determinada forma me afeta, né, não afeta só aquela pessoa. Descartar corretamente o lixo, né, preferencialmente para reciclagem, né, separar direitinho. É só a gente se lembrar que não existe jogar fora, né, nosso planeta é a nossa casa e isso vai voltar de alguma forma para mim, né. Também não contribuir com poluição visual e sonora, isso aqui se fala muito pouco, mas poluição visual também causa diversas doenças aí nos seres humanos, né? Aqueles excessos de outdoor, de imagem, de luzes, né? Poluição sonora também, né? Além de distúrbios do sono, deficiência no aparelho auditivo, também causa depressão, ansiedade, né? Entre outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É importante também fazer manutenção do seu veículo. A gente conversou lá em mecânica que é importante essa manutenção para você ter economia, né? Ou seja, demorar mais de fazer a troca dessas peças e também demorando mais de fazer essa troca dessas peças, né? As antigas não vão ser descartadas de maneira tão rápida, então o consumo de peças não vai ser tão grande, né? Então vai ser existir menos lixo, né, na natureza de determinada forma. E também respeitar e preservar todas as formas de vida, afinal, todas elas são fundamentais, né? Agora mesmo, recentemente, com as chuvas, calor e tal, surgiu muito aquele besourinho meio verde, meio azul, né? Besourinho fedorento. E aí o pessoal só reclamando e tal. Só que aquele besouro, ele é fundamental para a contenção aí de lagarta, né? Depois da chuva, o capim começa a crescer e aí vem a lagarta e começa a comer o capim. Se não tiver, né, um animal fazendo parte dessa cadeia aí alimentar para se alimentar das lagartas, aí a gente não vai ter o capim, a comida suficiente ali, ou vai ser muito deficiente, né? Então, tudo que existe, todos os seres vivos que existem são por uma razão. Cobra. Tem gente que, todo tipo de cobra que vê, mata, né? Só que tem alguns tipos de cobra, né, que se alimentam de outras cobras, né, corre-campo, etc. Que se alimentam de outras cobras, contém aí pragas também, escorpião, ratos, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão de que todas as formas de vida são essenciais para manter o equilíbrio aqui no planeta Terra. Sapo, aí tem gente que vai, joga, judia ainda no bichinho, né? Joga sal, faz não sei o que com sapo. Sapo também é fundamental, né? Se tiver excesso de besouro, a gente tem um problema, né? Como estávamos tendo os sapos, né, eles servem justamente para comer esses besouros. Então, tudo que existe tem um motivo, tá? Todos os seres vivos que existem no planeta Terra, eles têm uma função, inclusive a gente, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre poluição. Poluição é qualquer alteração no seu estado comum, né, do planeta aí, que interferem na vida de outros seres vivos, na fauna, flora, né? Todo desequilíbrio que possa existir aí por causa de uma ação humana que possa alterar espécies, né? E aí aqui a gente tem alguns tipos de poluição, certo? Pessoal, é importante a gente falar aqui sobre a legislação que existe sobre o meio ambiente. A gente tem aí no nosso país a Lei 9.605. Lei 9.605 trata dos crimes ambientais, né, que podem ser responsabilizadas tanto pessoas físicas, né, como eu e você, quanto pessoas jurídicas por causa dessa poluição, né, inclusive prisão, outros tipos de pena, né, pena pecuniária, né, em dinheiro, já que uma pessoa jurídica não pode ser presa, né. Também medidas administrativas, responsabilidade civil, né, de indenizar, etc., por causa de crimes ambientais, certo? E também a gente tem aí tratados internacionais, entre outras coisas, que regulamentam essa questão aí do meio ambiente, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre poluição. A poluição do ar é o teor excessivo, né, de algumas substâncias
diferentes aí do que o ar é composto naturalmente, certo? E aí pode prejudicar as condições de vida aqui, o bem-estar da população, entre elas doenças respiratórias. A gente tem visto, né, muita gente com muita alergia, certo? Câncer, né? Tudo isso causado aí por causa de poluição do ar. O ar não poluído, gente, ele normalmente é composto por oxigênio, né, 21%, nitrogênio, 78%, e gás carbônico e outros gases, cerca de 1%. O gás carbônico é um dos... ele é gerado, né, por todo tipo de queima de material orgânico, tá? Então, queima de material orgânico é o que gera aí gás carbônico, né? E aí as plantas, o que elas fazem? Elas transformam o gás carbônico em oxigênio. Só que se a gente não tiver plantas, né, normalmente queimam as plantas, né, porque a queimada já gera o gás carbônico e aí não tem a quantidade de plantas para filtrar, então a gente vai ter um acúmulo desse gás e outros gases aí que podem gerar alguns efeitos, certo? Uma das principais estratégias aí para a gente lidar com a poluição do ar é o reflorestamento, tá? Fala-se muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Também, né, faz parte dessa filtragem, mas o que mais, de fato, filtra, né, esse ar são os oceanos, né, através dos fitoplânctons, que também, com a poluição das águas, podem ser afetados e aí intervém diretamente sobre a qualidade do nosso ar, ok? No planeta Terra, os veículos automotores, pessoal, é o que mais polui o ar atmosférico, tá? No mundo. Em segundo lugar, as indústrias. Ah, professora, mas uma indústria polui mais do que um carro, do que uma moto. Sim, com certeza. Mas a gente tem mais carros, mais motos, né? Mais veículos no planeta do que indústrias, tá? Então, por causa dessa quantidade, acaba ultrapassando aí a poluição das indústrias. No Brasil, o cenário é um pouco diferente. O que mais causa poluição do ar atmosférico são as queimadas, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura, né, de colocar fogo em tudo, tá? Coloca fogo em lixo, coloca fogo em mato, né? E aí acaba sendo no nosso país o maior índice de poluição do ar atmosférico as queimadas, o que é importante para a gente ficar uma reflexão para a gente ter cuidado com isso, né? Certo? Ter cuidado com essa poluição. Então, como é que eu faço para evitar poluir o atmosférico? Ter muita consciência na utilização do meu veículo, certo? Manutenção em dias, ter cuidado com fumaça. Lembra que a gente falamos lá em mecânica, né, que normalmente fumaça não é um bom sinal. Então, preste atenção aí na fumaça que o seu veículo emite, né, nos sinais que ele dá, além de consumo de combustível, né, derramamento de óleo lubrificante, certo? Isso tudo prejudica também o meio ambiente. E a utilização consciente, tá, gente, do veículo. Tem gente que vai na padaria, vai de carro, vai de moto. É importantíssimo a gente adotar a cultura também de transportes alternativos, né? Muita gente tem esse hábito de andar só de carro, só de moto, e aí não anda de bicicleta, não anda a pé, às vezes locais muito próximos, e acaba contribuindo aí com essa poluição, né? Além de ser mais caro, tá? A nossa legislação ambiental, eu falei aqui para vocês, né? Os crimes ambientais, eles estão escritos aqui na Lei 9.605. É importante a gente falar sobre alguns órgãos aqui, né, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive uma das questões mais difíceis que podem cair na sua prova aí é relacionada a essa parte aqui do Sistema Nacional do Meio Ambiente, certo? Como no Sistema Nacional de Trânsito, o Sistema Nacional do Meio Ambiente é composto de diversos órgãos, né, que trabalham em conjunto, cada um com a sua função, com o intuito, né, de trazer aí um meio ambiente equilibrado, certo? Aqui o órgão de cúpula, né? Acima de todos, aí nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberativo, né? Ou seja, ele dá pareceres, ele decide, né, sobre o meio ambiente. E é esse órgão, pessoal, que determina aí o limite de emissão de gases, fumaça e ruído de veículos automotores. Por que que eu estou enfatizando isso aqui para vocês? Porque cai demais essa questão na prova, tá? E é a questão mais difícil aí de meio ambiente, tá? Então, se perguntar assim, qual órgão
que determina o limite de emissão de gases, fumaça e ruído de veículos automotores. A nossa tendência é responder a algum órgão de trânsito, né? Mas, na verdade, é um órgão ambiental, tá? CONAMA, certo? Termina em MA, é meio ambiente, certo? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o que determina limite de emissão de gases, fumaça e ruídos de veículos automotores. Temos também o IBAMA, você já deve ter ouvido falar bastante, né? O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, é um órgão executivo, né? Ele que garante, fiscaliza aí o cumprimento da legislação ambiental, certo? Temos aqui alguns programas, né, políticas públicas que foram criadas aí através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, certo? Relacionada aí a veículos automotores, né? Em 1986, o CONAMA criou o PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, né? Que impõe aí os limites, né, de gases poluentes, tanto para automóveis, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas. Também, em 95, foi determinado que os veículos produzidos no Brasil, todos deveriam ter catalisadores, né? A gente viu lá em mecânica, né? Falamos lá sobre o sistema de escape. Os catalisadores são espécies de filtros, né? Que passam os gases, e aí ali eles passam por processos químicos e físicos e reduz a quantidade de gases nocivos que são lançados na atmosfera por veículos automotores. Em 2002, né, o CONAMA também introduziu o PROMOTE, né, Programa de Controle de Poluição de Ar por Motociclos e Veículos Similares, então é veículos de categoria A, né, para complementar aí o que era determinado no PROCONV, certo? Então, a intenção, né, desses programas é reduzir a contaminação atmosférica, né, por veículos automotores e emissão de ruídos também, né, já que existe a poluição sonora. Crimes ambientais, falei para vocês, né, já da Lei 9.605, então toda pessoa física e jurídica que causar danos ao meio ambiente pode ser punida criminalmente, civilmente e administrativamente, além de ter que recuperar aí os danos. Aí a gente vinha falando sobre poluição do ar atmosférico, né? É importante a gente falar aqui também dos principais gases que são emitidos aqui por veículos automotores, né? O primeiro deles é o gás carbônico, que é produzido pela queima, como eu falei, de qualquer produto orgânico, né? E aí também pela respiração dos animais vegetais, normalmente. Não é um gás tóxico, mas o gás carbônico é o causador do efeito estufa. O que é o efeito estufa, professora? Gente, o efeito estufa, ele é fundamental para manter a vida aqui na Terra. Vixe, professora, como assim? Eu sempre ouvi falar que ele era ruim, como é que é isso? Gente, o efeito estufa é o que produz a temperatura ideal para que a gente sobreviva aqui na Terra, tá? Só que o que acontece? Quando a gente tem excesso de gás poluentes, né, de gás carbônico, os raios solares entram na superfície da Terra, mas essa fumaça, esses gases, eles impedem que saia nesse calor. E aí a temperatura da Terra vai se elevando cada vez mais. Com isso, a gente tem diversos outros efeitos, né? Aumento da temperatura da Terra, derretimento aí das calotas polares, né? Elevação do nível das águas, né? Dos mares, e aí modifica também, né? A composição dos oceanos, o que prejudica a vida marinha, no geral, né? Vegetais e animais. Tá? Então, o gás carbônico produzido por essa queima causa tudo isso. Também, veículos automotores geram monóxido de carbono, é um gás letal, né? Ele é expelido aí em veículos movidos a gasolina, certo? Não tem cheiro, não tem cor, inclusive o monóxido de carbono era o gás utilizado aí nas câmaras de gás, né, do nazismo, certo? Ele impede que o oxigênio chegue na célula, tá? E aí que chama atenção para a gente em alguns pontos, né, para você ter cuidado de não manter o seu veículo ligado em ambientes fechados, né? Tem gente que tem o costume de manter o veículo ligado aí para esquentar. Primeiro, não precisa disso, né? Segundo, que se você ficar num ambiente fechado com um veículo ligado, você pode morrer por asfixia química, certo? Pode morrer, a pessoa fica tonta, né? Desmaia e vem a óbito, certo? Por causa disso aí, né? Monóxido de carbono. Então, não fica com o veículo ligado em locais fechados. Também temos os aldeídos, né? Que são eliminados aí por veículos movidos a etanol, né? A álcool.
É prejudicial ao aparelho respiratório, provoca tosse, bronquite, asma e outras doenças relacionadas aí ao aparelho respiratório. Também diazina, que é expelida pelos veículos movidos a óleo diesel, né? E também, além de diazina, né, monóxido de carbono e sólidos de suspensão, a fumaça, né? Que é a substância tóxica aí que irrita também as mucosas, tá? Outros gases que são emitidos pela combustão. Dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, pessoal, quando ele vai para a atmosfera e chove, né, ele mistura com a água, ele vira ácido sulfúrico. E aí, com isso, ácido sulfúrico, né? A gente tem a chuva ácida, né? Misturou o dióxido de enxofre com ácido sulfúrico, aí nós temos a chuva ácida. A chuva ácida, ela destrói tudo que é patrimônio, né? Porque é ácido, tira a cor, dissolve, né, as coisas, causa a morte aí dos animais que vivem nas águas, né? Porque contamina essa água com esse ácido. E também causa a poluição do solo, acabando com a vegetação também, né? Por causa disso. Também óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos. Temos também fumaça, né? Que aí aparelhos veículos mal regulados, certo? O combustível não queima completamente, como eu falei, né? Emite fumaça, veículos a diesel, veículos que tenham aí também redução abrupta de óleo diesel, né? De óleo diesel não, de óleo lubrificante, tá? Então, também emite fumaça. Nós temos também os clorofluorcarbonetos, né? Que são os gases que são, aqueles gases que são utilizados aí em ar-condicionado, aerosóis, né? Geral, desodorante, etc. Tá? Esses clorofluorcarbonetos, pessoal, eles são os ocasionadores da destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma espécie de filtro, né, que a gente existe aí na superfície da Terra, acima da superfície da Terra, para que os raios solares não incidam diretamente, né, sobre nós, certo? Então, quando a gente emite esses gases, né, eles destroem a camada de ozônio e, com isso, a gente tem a emissão dos raios solares diretamente sobre a superfície da Terra. Então, vai ocasionar na gente aí queimaduras, né, ocasiona também câncer de pele, tá? Então, como eu faço para reduzir os gases poluentes? Reduzir a utilização dos veículos, né? Justamente acabar com esse mito, eu tenho que estar com o carro, tenho que estar com a moto em todos os lugares, né? Adotar aí transportes alternativos, bicicleta, ônibus, né? Imagina só, um ônibus cabe 50 pessoas ou mais, né? Então, imagina se tivesse 50 veículos na via, né? Então, aí seriam 50 veículos poluindo, né? Ia poluir muito mais. Também, cobrar das autoridades públicas, né? Transporte de qualidade, transporte público de qualidade, não só através de ônibus, mas metrô, né? Esses meios de transporte que poluem menos também, certo? Aqui, a gente fala um pouquinho do catalisador, já mencionei para vocês, né? Faz parte do sistema de escape, filtra, né? É importante, então, ver se esse sistema está funcionando de maneira adequada. A gente pode optar também por combustíveis menos poluentes, né? Motores elétricos, que é uma tendência, né, que existe hoje em dia. Você vê todas as montadoras estão adotando, né? A gente não sabe como vai ser manutenção, ainda é algo muito novo no mercado, mas traz muita economia, né? A gente vê que os combustíveis fósseis, principalmente, têm um valor muito elevado, né? Até porque a gente sabe que em algum momento vai acabar. Então, motores elétricos têm sido a tendência no mercado, então a gente pode optar por isso também. O GNV, né, que é o gás natural veicular, tá? Então reduz também a emissão de gases poluentes. Etanol, né, o álcool, pessoal, é menos poluente do que o diesel, que a gasolina. O mais poluente de todos é o óleo diesel, né? Depois a gasolina, por último, o etanol. O etanol, ele não é de combustíveis fósseis, né? Ele é feito através de fontes vegetais, então cana-de-açúcar e tal. Então, você pode adotar o etanol, né, ao invés de gasolina e diesel. Certo? No Brasil, a gente tem aí um percentual da gasolina que é composta de etanol, né? A primeira gasolina no mundo que não é 100% gasolina, tem etanol justamente por causa dessa quantidade de gás poluentes que o etanol emite menos que a gasolina. Inclusive, agora tem uma modificação aí na legislação, né? Vai permitir
que seja colocado mais etanol na gasolina e também biodiesel, né? Mais biodiesel no diesel, que é outra fonte aqui, né? De outro combustível, né? O biodiesel ele é feito através de gordura, né? Óleos vegetais, animais que são desenvolvidos aí para o motor a diesel, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre poluição sonora. Quando a gente pensa em poluição, a gente pensa mais através de veículos automotores, a gente pensa mais em poluição do ar mesmo, né? Não pensa em poluição sonora, mas isso pode prejudicar a saúde da gente de maneira muito grande, principalmente no trânsito, em grandes centros urbanos, né? A gente tem aí descarga, né, livre, o pessoal fazendo rantatantã, buzina, arrastando o carro, né, freando de vez, tudo isso aí gera poluição sonora e pode causar danos, né, muito grandes para a gente. Fora, né, o som do veículo muito alto, que além de prejudicar aí a sua atenção no trânsito, né, você não consegue ouvir os sons do trânsito, também causa poluição, né, para as outras pessoas, tá? Então, gera um mal-estar geral ali para as pessoas que estão nesse ambiente. Então, o que é que pode causar a poluição sonora? Depressão, alteração do sono, perda de capacidade auditiva, né, irritação. Existem estudos também, né, que a exposição constante aí, pessoal, à poluição sonora pode causar, inclusive, né, impotência sexual, tá? Então, se você vê, garotinha, aqueles rapazes lá, ó, com um sonzão, tum, tum, tum no carro, já sabe, né? Ixi. Então, tenham cuidado, pessoal, viu? E além de que, Ainda bem que eu não gosto de som. é uma baita falta de educação, né? E infração de trânsito, certo? Então, qualquer som que seja possível ouvir fora do seu veículo é, é, é infração de trânsito, tá? Além de que, ter cuidado com buzina, né? Tem gente que aperta e segura, né? Também, né? É infração de trânsito. A buzina deve servir aí para divertir, né? Evitar acidentes, tá? Então, desculpa, cuidado com a utilização da buzina, com a descarga, né? Que é equipamento obrigatório, né? Não colocar descarga livre, além de ser multado por isso, também gera aí poluição sonora. Poluição da água. Vamos lá, o planeta Terra, conhecido como planeta água, né? Mas como eu falei, uma pequena parcela dessa água é a água adequada para o consumo. E aí, pessoal, acaba que tudo que a gente lança, né, na rua, em todos os lugares, acaba chegando na água, né? E aí a água é a fonte de vida, certo? A água é o que produz o alimento que a gente come, né? Tanto vegetal quanto animal. Então, se a água está poluída, a gente vai receber essa carga de volta de alguma maneira, né? Então, aí a poluição pode ser feita através de agrotóxicos, né? Pesticidas, no caso de plantação. No caso de indústrias, né? Esgoto também contaminam esses locais e aí alteram a composição da água e chega, né? Imagina você recebendo aí um alimento na sua casa que foi regado com a água que continha água de bateria ou que continha óleo lubrificante, certo? Então, é importantíssimo quando a gente fala de poluição da água, quando a gente fala de descarte adequado, né? Tanto de resíduo líquido quanto sólido, porque tudo acaba chegando aí na nossa água, né? O lixo, chorume de lixo, né? Locais que fazem o descarte, não tem reciclagem, né? E aí acaba chegando aquele chorume, né? Nos conhecidos lixões, tá? Então, tudo isso aí volta para a gente na água. E, claro, o consumo, né? Quanto mais a gente consome, né? Não é pela quantidade de pessoas que existem no planeta Terra, pode chegar um momento que a gente não vai dar conta, não tem água suficiente, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado ao lançar aí lixo na rua, lembre-se que é sua casa também, né? E aí esse lixo pode causar diversas coisas, gente. Dentre elas, né, nos grandes centros, com a maioria dos lugares é tudo asfaltado, né? Quando chove, não tem como escoar essa água. O único meio é através dos bueiros, né? E aí o pessoal vai jogando lixo na rua, e aí com isso vai tapando esses bueiros. E aí causa o quê? Alagamento, né? Além de causar danos, né? Prejuízos financeiros, traz também diversas doenças, né? Leptospirose, dentre tantas outras coisas, além do dano que pode ter inundando casa, né? Arrastando veículos, certo? Então não jogue lixo na rua, tá? Não jogue, não arremesse também
aí lixo do seu veículo, né? Porque é infração também, né? Tenha sempre um local para fazer o descarte adequado, né? Uma sacolinha, algo do tipo, e aí você coloca no lixo depois. Não jogue, além do risco, né? De você arremessando alguma coisa aí, pode atingir alguém, né? Que vem ali atrás de você e aí ocasiona um acidente também. Cuidado com bituca de cigarro, né? Que pode, ou alguma coisa, né? Inflamável, que pode jogar aí próximo às rodovias, né? Pode pegar fogo ou alguma coisa assim. Então, o meio ambiente equilibrado é uma responsabilidade da gente, certo? Então, tenha esse cuidado. É importante a gente cobrar também das autoridades, né, que invistam nesse aspecto, em meios de transporte alternativos também, a gente vê as tendências, né, dos veículos elétricos, mas seria interessante você ver os países que são considerados de primeiro mundo, né, o que se destaca é justamente o transporte alternativo, né? As pessoas não precisam se movimentar de carro, né? Tem muito trem, muito metrô, né? O que causa uma economia muito grande e qualidade de vida para a gente também. Imagina você ficar preso no trânsito, né? Nas cidades grandes no Brasil. Você fica 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, se você tem linhas de metrô, né, de trem que são adequados, né, suficiente para a quantidade de pessoas, o deslocamento é muito mais rápido, o veículo fica muito menos tempo aí nas vias poluindo, certo? Então, a gente precisa cobrar também isso das nossas autoridades. E aí, aqui, pessoal,